O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Podemos nos sentar, meus queridos irmãos e irmãs. Continuamos na escola do discípulo. E eu penso que nunca é o bastante insistir que esse é o nosso lugar. No dia em que nós deixarmos de encontrar a nossa identidade no discipulado, nesse mesmo dia nós perdemos o caminho. Muito importante, cargos, títulos, funções, tudo isso tem seu lugar. Mas tudo isso não é nada se nós não formos discípulos de Cristo. Quem não se entende discípulo de Cristo, perdeu o caminho. E é por isso que nós não desistimos. Estamos na escola do Salvador, somos os seus discípulos. Né? Nós falamos há um tempo atrás da porta do discipulado, que é a vocação. E nos últimos 2 domingos nós falamos de 2 passos. O primeiro passo é o passo da empolgação, que é maravilhoso. Nunca nós precisamos desprezar a empolgação. A empolgação faz parte, é um passo necessário. Né? Que bom quando a gente lembra aquela música do retiro. Que bom quando a gente lembra aquela pregação. Aquele dia em que nós fomos tocados, aquele milagre, aquela pessoa, às vezes aquele padre, né? Que foram instrumentos de Deus para que nós dessemos esse primeiro passo. O passo da empolgação é o passo cheio da graça do Espírito Santo. Nunca nos esqueçamos dele. E é bom retornar às vezes a ele, para recuperar as forças. Muito importante. Logo depois vem o passo da decisão, que é quando nós colocamos o corpo inteiro na escola de Jesus. Né? O passo da decisão é quando nós dizemos: vale a pena pagar a conta. Jesus vale a pena. Ele é o meu tesouro. Quantas pessoas eu já escutei que dizem isso? Padre, aconteça o que acontecer, eu não deixo a minha fé. Aconteça o que acontecer, eu não largo o meu Jesus. São pessoas que já colocaram o corpo inteiro na escola de Jesus. Esse é o segundo passo, fundamental. Chega o momento em que não dá para ficar com um pé só. É necessário colocar o segundo. E hoje nós vamos falar de mais uma coisa, né? Da escola de Jesus. O tema de hoje é a relação. Imagina que você está entrando numa casa. Pela porta só entra um de cada vez, né? Essa é a vocação. Cada um tem que encontrar o seu lugar. É isso mesmo. Também os 2 primeiros passos são muito pessoais. O passo da empolgação, o passo da decisão. Nós estamos ainda muito nós com o nosso coração. Só que a gente entra na casa e descobre que a casa está cheia. Já participaram de festa de família? É assim, né? Você chega na casa, na sala, no salão, onde seja, e vê aquele monte de gente. Não dá mais para fugir da relação. Não dá mais para fingir que somos só nós. Quando nós vemos a casa de Deus cheia de gente, nós entendemos também que é fundamental para ser discípulo de Jesus a relação. Tem uma música, uma das mais famosas do Tom Jobim, inclusive
uma das músicas brasileiras mais tocadas no mundo, Wave, que tem uma estrofe que diz: é impossível ser feliz sozinho. Nós poderíamos parafrasear isso, né? É impossível ser cristão sozinho. Não dá. E isso é uma contradição à cultura que nós estamos vivendo. Pensa um pouquinho. Quem é o outro para você? Gente, cultura não adianta fugir. Nós estamos nela. Temos que entendê-la, né? Para a gente poder purificá-la com o Evangelho. Quem é o outro para você? Será que o outro é simplesmente aquele que está na sua frente, na fila? É o que faz o caixa andar mais devagar? É aquele que ocupa a vaga na sua frente? É aquele que está falando quando você quer ficar em silêncio? Será que esse é o outro? É aquele que toca a música alta? Esse é o outro? No século XX teve um filósofo que chegou a dizer com todas as letras: o outro é o meu inferno. E numa sociedade cada vez mais prática, que exige resultados cada vez mais rápidos, se nós não tomarmos cuidado, nós saímos da escola de Jesus e começamos a achar que o outro é o meu inferno. E não é assim. Quando nós seguimos Jesus, nós temos que aprender que o outro é a porta do céu. É o meu caminho para chegar a Deus. É por ali que nós vamos. Diz o profeta Isaías, não é? Na leitura de hoje, quando fala do outro: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Se nós olharmos lá no original do profeta Isaías, esse não desprezes a sua carne, está escrito assim: não tenha vergonha da tua própria carne. Esse é o mistério do outro. Quando nós vemos no outro as suas feridas, também as suas qualidades, nós enxergamos a nós mesmos. Talvez seja aí o ponto mais difícil de nós queremos entrar em relação com alguém. E quando a gente vê o irmão, a gente se vê. Esse é o problema. Imaginem só, que eu trago aqui para vocês um prato típico, exótico, de um outro continente, que vocês nunca viram na vida. Coloco aqui, sobre o murinho aqui. Talvez alguém perguntaria: mas será que é prato mesmo de comer? Será que não é um enfeite? Será que não é um artesanato, né? Quem nunca viu, fica em dúvida, porque não identifica. Assim também quando nós vemos os defeitos dos outros. Se aquilo me fere especialmente, se aquilo me tira especialmente do meu lugar, se aquilo especialmente me incomoda, pode ter certeza, é porque existe em mim. E é por isso que eu não quero. Hoje se paga caro para a gente não viver a relação. Quanto que eu tenho que dar para o entregador para eu nem ver a cara dele? Né? Que ele deixe na minha porta, toca a campainha, depois eu vou lá e pego. Eu não quero encontrar com as pessoas. Quanto eu preciso pagar para não precisar ir ao banco, enfrentar uma fila, ver um caixa? Muito melhor lidar com a máquina. Muito mais prático lidar com a máquina. Né? E nesse caminho de evitar a relação, nós nos tornamos tristes. Tem um parágrafo, né, do Papa Leão, que ele disse ano passado para os padres e para os seminaristas. Eu penso que encaixa como uma luva na nossa reflexão de hoje. Disse assim o Papa Leão XIV: não há nada em vós que deva ser descartado, mas tudo precisa ser assumido e transfigurado na lógica do grão de trigo. Vocês lembram qual é o versículo que fala do grão de trigo no Evangelho de São João? Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele permanece só. Mas se morre, ele dá muito fruto. Essa é a lógica do grão de trigo. É a lógica da relação. É a lógica da entrega. Nada em nós precisa ser descartado. Nem o seu temperamento, nem as suas ideias, o seu modo de ser. Nada disso. Só que tudo tem que ser transfigurado numa lógica. A lógica da entrega.
Continua o Papa, para vos tornardes pessoas felizes, pontes e não obstáculos ao encontro com Cristo, para todos aqueles que se aproximam de vós. O seminário, que o Papa está falando para os padres, né, e para os seminaristas, o seminário deveria ser uma escola de afetos. Hoje, em particular, num contexto social marcado pelo conflito, está todo mundo brigando com todo mundo, né? Tem gente que bota a frase no status só para espetar, para ver se chega em alguém, né? Assim. Ou marcado pelo narcisismo, que é outra palavra que está de moda, né? Temos a necessidade de aprender a amar e fazê-lo com Jesus. Essa é a lógica do grão de trigo. Vamos voltar ao profeta Isaías. Reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu cóbrio, e não desprezes a tua carne, não tenha vergonha da tua própria carne. E continua o profeta, então brilhará a tua luz como a aurora, e a tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. A escola da relação é uma escola de encontro com Deus. Jesus, na sua escola, não só exige coisas, ele também nos dá recompensas. E quando nós encontramos o outro, nós encontramos a luz do outro. Meus irmãos, um dos grandes trabalhos da pastoral da igreja é tirar o cascalho e encontrar a luz, porque está ali, no jovem, no que está afastado, no enfermo, no difícil. Ali está a luz de Cristo. Eu me lembro de eu preciso investigar depois um pouco mais na internet, mas eu sei que foi uma fundadora de uma ordem religiosa dos Estados Unidos que cuida de pessoas necessitadas. Ela veio de uma classe social assim mais abastada, mas Jesus a chamou a cuidar das pessoas mais necessitadas. E tem uma carta dela que é impactante. Ela diz assim: Jesus, o Senhor mentiu para mim. O Senhor não me disse que o Senhor era bêbado. O Senhor não me disse que o Senhor fedia. O Senhor não me disse que o Senhor era ingrato. O Senhor não me disse que o Senhor iria embora. Mas agora que eu te conheço, eu te amo, Jesus. Sair da relação, evitar o encontro, é evitar o contato com Deus. Essa é a escola de Jesus. A segunda leitura de hoje é o testemunho de um homem desarmado, que só assim pregou o Evangelho. Diz a segunda leitura, São Paulo: eu estive junto de vós com fraqueza e receio e muito temor. Meus irmãos, essa é a verdade, né? Pessoal, de vez em quando eu trato com algumas pessoas, eu acho que vocês estão achando que o Padre Zé Rui é muito bonzinho. Porque é menos de um mês, né? Ainda não deu tempo para conhecer os problemas, né? Mas vocês vão conhecer. Se eu quisesse me esconder, eu não poderia ser padre. Eu preciso entrar em relação. E vocês vão conhecer os meus defeitos. E eu conto que vocês me perdoem. Eu também vou conhecer os defeitos de vocês. E contem com o meu esforço para perdoar. Porque senão não é relação. Eu me lembro uma vez, bom, e São Paulo continua, né? Eu estive entre vós com fraqueza e receio e muito temor. Entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Eu me lembro de uma vez na paróquia, foi muito engraçado, né? Tinha uma agente de pastoral, talvez até ela me veja agora que está gravando, né? Quem sabe? Ela me ajudava muito na paróquia, mas por questões familiares, ela não podia levar os filhos na igreja. Mas teve um dia que ela levou o filhinho pequeno para me conhecer, mas fora da missa, me levou, né? Levou na igreja. Aí cumprimentei, brinquei, abracei, eu adoro criança, né? Só que foi uma coisa muito engraçada, que ele entrou na igreja, olhou para o crucificado, né, para a imagem de Jesus crucificado, e falou: mamãe, por que ele está pelado? Eu falei, realmente, isso daí nunca entrou na igreja, nunca mesmo. Mas a gente já se acostumou, né?
Jesus está pelado. Não só pelado, ele está chagado, está morto ou morrendo nas imagens do crucificado. E foi ali que ele tocou a cada um de nós. Mostrando a fragilidade da sua condição humana, ele criou uma ponte. Quando nós nos armamos de máscaras, nós cortamos a relação e não somos capazes de amar. Quantas relações hoje estão se perdendo porque às vezes é um baile de máscaras. Cada um mostrando a sua, cada um se defendendo, cada um carregando uma armadura mais pesada do que o outro. Eu fico tão feliz, aqui está o pessoal da catequese, né? Eu fico tão feliz quando na igreja nós estamos saindo de um paradigma de que viver a fé era só saber coisas, para um paradigma de relação. Fico muito feliz, porque às vezes parece que em alguns ambientes da igreja, ser católico é medir a altura. As pessoas estão entrando em relação ou estão se exibindo numa vitrine? É uma pergunta. Ser cristão é entrar em relação, porque ser cristão é amar. Essa lição da escola, nós não podemos sair dela. E Jesus continua no Evangelho. Vós sois. Ele não disse sereis e nem fostes. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. O sal não pode perder o sabor. E a luz não pode ser escondida. Naturalmente, nós somos sal e luz. Fiz uma pesquisa química para fazer essa homilia. E eu achei uma coisa muito interessante. Vocês sabiam que é impossível o sal perder o seu sabor? Impossível. Enquanto o átomo de cloro e o átomo de sódio estiverem juntinhos, eles são sal e salgam. Não tem jeito. O único jeito do sal perder o sabor é se a gente desagrega esses dois componentes. E isso é difícil. Com temperatura são 801 graus Celsius. Ou então você mistura na água e passa uma corrente elétrica. Só assim. Na água só e pura, o sal não se desagrega. Ele se dissolve, mas continua sendo sal. Assim também somos nós cristãos. Para você perder a luz, para você perder o sabor, você precisa deixar de ser cristão. É muito difícil. Não é à toa que as novas comunidades, o pessoal do Opus Dei, Caminho Neocatecumenal, Shalom, não é à toa que quando eles começam uma missão em um determinado país, o que eles fazem é mandar para lá uma família cristã. Marido, mulher e uma renca de filhos para viver. Trabalhar, estudar, educar os filhos. Né? E só vivendo a vida cristã, eles já evangelizam. Por que nós nos isolamos? Por que nós fugimos da relação achando que vai ser mais difícil? Nós vivemos uma sociedade doente, porque nós vivemos uma sociedade onde as pessoas se isolam. Olha o que diz o profeta Isaías. Então brilhará a tua luz como a aurora, e a tua saúde há de recuperar-se mais depressa. É muito triste quando nós entramos pela porta, vemos a sala cheia e voltamos para a porta com medo. Né? Que o Senhor nos livre desse medo. Sejamos generosos na relação. Não é fácil. Vamos ter que nos perdoar muitas vezes. Mas só aí nós viveremos o amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.